Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta terça-feira, dia 9 de novembro, celebrando a festa de dedicação da Basílica do Latrão. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, ornada como a noiva que se preparou para o seu noivo. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São João, capítulo 2, versículos 13 e 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo, do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus caros, amados filhos e filhas, celebramos então esta festa, melhor dizendo, da dedicação da Basílica do Latrão, considerada mãe de todas as mães, não é? Cabeça de todas as igrejas. A Basílica de São João de Latrão, ela foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino. É a catedral do nosso bispo de Roma, o Papa. Os templos de pedra são apenas um sinal desta presença do Cristo no templo que somos cada um de nós, da morada santa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus em 3 pessoas, a habitar em nós pela graça do santo batismo. E Jesus Cristo também é o verdadeiro templo da nova aliança, a fonte que traz, então, vida aos corações e nos transforma em pedras vivas, capazes de renovar, então, o mundo. O texto sagrado que nós estamos meditando, que nós estamos lendo, ele nos ajuda, esta imagem de Jesus com um chicote nas mãos, um chicote em punho, expulsando do templo de Jerusalém os cambistas, os comerciantes. Não bate para nós a ideia que trazemos, não é? Como cristãos, uma ideia imaginária que nós trazemos, transmitida a nós, de um Jesus manso, de um Jesus humilde, de um Jesus que não vemos que possa, não é, pensá-lo irado, violento, porque Jesus assim ficou
indignado diante do templo profanado. E é assim que o Senhor permanece, é assim que o Senhor fica quando este templo é profanado. O nosso templo, a pessoa humana profanada, a não dignidade de filhos de Deus e a dignificação do homem é que traz também uma ira ao coração, podemos dizer, manso humilde de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, então, olhando esta passagem, a resposta à primeira vista poderia ser porque a casa do Pai foi transformada em um mercado. Então a motivação, porém, parece agora também ser outra, porque a religião estava sendo instrumentalizada e acabava acobertando as injustiças, as extorsão, especialmente contra os mais pobres, os indefesos, os sem vez, os sem voz, não é? Porque o Pai havia sido, então, ali transformado num Deus conivente com a maldade, com a injustiça, porque o templo, enquanto ali lugar, não é, de transcendência, de comunhão com Deus, de fraternidade, de acolhida, foi ultrajado, não é? Então, tinha sido transformado em um ponto de exploração, de comércio, de enriquecimento ilícito. Porque, enfim, a fé penetra a sua profundidade, não é? No nosso coração, quando nos colocamos na intimidade com Deus, no silêncio, na oração e na vida também de expressão de fé, numa liturgia comunitária. E ali parece-nos claro que a fé perdera a sua profundidade e os fiéis tinham se tornado vítimas da ganância dos poderosos, dos ricos. Nisto consistia então a profanação da casa de Deus e da religião. E Jesus, porém, estava seguro de que o templo filho seria reconstruído e o templo material, ao invés, estava fadado a uma ruína completa. Então, veja, a profanação das coisas divinas podem irar o coração de Deus quando profanadas, quando não, então, vividas na reta intenção. A profanação das coisas divinas é abominável ao olhar do nosso Deus. Não podemos fazer da casa do Senhor, nossa casa por primeiro, habitação divina da Trindade, a casa em que nós nos encontramos, as paredes, os alicerces das paredes, então, do nosso templo material. Lá não pode-se, de maneira alguma, ser profanado. Então, atingindo assim um grau de destruição, não é? De uma morte ignominiosa, nós podemos assim fazer da nossa vida templo de Deus e derrubar então esta casa que é a casa do Senhor. Quando a idolatria, o comércio entra no nosso coração, fazemos da nossa vida, da nossa religião, mercado. Como vamos ao mercado e ali a gente então vai nas promoções ou muitas vezes, não é? Vamos às prateleiras para só buscar aquilo que nos interessa, aquilo que necessitamos. Por isso,
É preciso olhar esse texto e perceber também na nossa vida se não estamos matando o Filho de Deus que somos, se não matamos o Filho de Deus, não é? Que é Jesus o Cristo e o nosso Salvador Redentor. Então, este verdadeiro templo não pode ser destruído. Senhor Jesus, que possamos e tenhamos sempre um grande amor, um grande respeito pelas coisas do Pai, o mesmo zelo que tu tivestes, sabendo reconhecer as exigências práticas da fé. Abençoa-nos, Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.